Oi, tudo bem? Escuta, você por acaso tem algum trauma? Tem alguma coisa que te traumatizou e que você ainda não conseguiu vencer? Sabe que o trauma é simplesmente uma situação ruim que você passou e que você não conseguiu diluir. Quer dizer, você não conseguiu esquecer, perdoar, superar. Sabe, deixar o peso do passado para trás é muito importante para você construir um futuro cada vez melhor. Mas se o seu passado fica latente em seu coração, em sua mente, tudo torna-se muito pesado. Então a proposta hoje aqui é falarmos sobre isso. A cigana Yasmin aborda esse tema. O que te atrasa? Deixe o peso do passado para trás. Fica aqui conosco, vai? Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Você já dormiu? Você já dormiu, sim ou não? Não, né? Ou você já está nos acompanhando de manhã? Encontramos muitas pessoas ali em Belo Horizonte, nas caravanas de luz deste final de semana, né, Poliana? E tantas outras. Karen ou era Kellen? Puxa vida, a memória não ajuda, tantas pessoas. E aí eu perguntei para essa jovem senhora, e aí, você nos acompanha que horas? Ela disse, pela manhã. Assim que eu acordo, eu ponho no Madrugada com Deus. Olha, o Madrugada com Deus é uma proposta que a casa traz para que estudemos temas que são pertinentes à nossa melhora, mas que não faz parte do nosso dia a dia, sabe? Por exemplo, hoje eu trago um tema aqui que é traumas, sabe? Deixar o passado, o peso do passado para trás, vencer os traumas. Quantas pessoas têm dificuldade de altura, né, de lidar com altura, dificuldade de relacionamento porque se traumatizou com uma decepção, com uma traição. Isso acaba amarrando a vida dela. Estou falando dos traumas que vivemos nesta vida. E quantos são os traumas que trazemos de vidas anteriores? A vida atual nos dá a oportunidade de superação. Como o que você vive agora te dá a oportunidade de vencer os traumas que você viveu ontem. Quantas são as pessoas que não querem ter relações amorosas, por quê? Porque fora decepcionada, ou porque se decepcionou com alguém, ou foi traído por alguém. Quantas aqui, me diz? Levante a mão quem assim passou por essa situação, diga aí. E quantas pessoas têm traumas do trânsito e tem tantas outras coisas. Tem gente que tem trauma de religião. Sim, tem gente que tem uma aversão à religião. Por quê? Porque em vidas passadas ela teve uma experiência muito ruim com religiosos. E isso ela traz com ela e fala, não quero nem saber disso. Pois nós precisamos superar. A vida, ela é superação. A vida é superação o tempo todo. Todos os dias, nós acordamos para vencer o nosso eu velho, o nosso homem velho, né? Ou nossa mulher velha, né? Se eu falo com você, mulher. Mas todos os dias nós nascemos para isso, sabe? Todos os dias nós acordamos com esse propósito. Eu vou vencer, eu vou superar. Quem? Os outros não. Sabe, essa ilusão de querer superar os outros, ser melhor do que alguém, é a maior tolice que existe. Eu preciso vencer a mim, este homem do passado, homem velho. Então a vida me dá essa oportunidade de viver experiências aparentemente repetitivas para que eu vença. Enquanto eu não venço, a perfeita vida, a criação de Deus, ela me faz repetir situações. E aquelas situações, elas não estão contra
mas sim a favor para que eu possa vencer. Já aconteceu com você? De você sempre viver uma situação, você fala, poxa, eu não dou sorte mesmo, né? Sempre encontro uma pessoa dessa forma. Ah, sempre encontro uma pessoa assim. Tem gente que diz que tem o dedo ruim, né? Você já ouviu essa expressão? Eu tenho um dedo ruim para namoro, eu tenho um dedo no ruim para relacionamento. Não é não. É que você não conseguiu aprender com a situação. A perfeita vida te dá a oportunidade de viver experiências iguais. Para quê? Para que a sua postura seja diferente. Poxa, por exemplo, vamos falar disso, vai? Relacionamento. Caramba, eu estou vivendo um relacionamento que parece igual ao anterior. Peraí, se eu estou percebendo que está indo no rumo igual ao anterior, a minha postura vai mudar, porque anteriormente eu não tomei providência. Então agora, com a experiência lá, eu não vou ficar assistindo o relacionamento ir por água abaixo. Eu vou tomar uma providência, não é? Afinal de contas, eu sou experiente nisso. Esta é a lição da vida. Então, sempre que você se depara com uma situação que aparentemente é igual ao que você já passou, é a oportunidade de você agir diferente. E assim em tudo, meu irmão, minha irmã, assim em tudo. Olha, Yasmin vai conversar conosco sobre esse tema. Acredito que para você será muito útil. E deixa eu de antemão pedir a você, dê a sua opinião, tá? Nós estamos aqui no Madrugada com Deus para estudar juntos, aprender juntos. Não estou aqui dando uma de dono da verdade ou de sabichão de maneira nenhuma, pelo contrário. Eu agradeço essa oportunidade de estar com você para aprender. Eu agradeço mesmo, agradeço essa casa que nos dá essa oportunidade de aprender diariamente. Então eu peço que você participe dando a sua opinião. É importante sim. Não pense que ninguém vai ver. O que você escreve aqui nesse chat, alguém vai ver e vai se familiarizar com o seu comentário, seja até mesmo olá, bom dia, pronto. Ou eu estou aqui. Mas é importante você comentar, tá? Como é importante você dar like, isso ajuda também para mais pessoas terem essa oportunidade de se engajar nesta. Você compartilhar, tá? De repente, se você compartilha com uma pessoa que precisa vencer os seus traumas, sabe? Deixar o passado no passado. Meu Deus, sabe que muitas pessoas que gostam de reclamar e lamentar, elas ficam ali patinando na vida, sabe? É muito triste você olhar para uma pessoa que se habituou tanto a reclamar, ai, porque a minha vida não vai para frente, é porque eu estou assim, é porque eu estou assado. É triste, porque você vê que a pessoa, ela se boicota. Ela própria é a boicotadora da vida dela, sabe? Enquanto ela poderia ter uma postura de olhar para o passado, trazer a experiência e vencer o presente, não. Ela olha para o passado e traz os traumas para o presente. O que ela vai construir no futuro, gente? Ou melhor, o que ela vai ter no futuro se ela está apenas importando do passado para o seu presente os traumas? Não é mesmo? Então, entendi, tá certo. Tá, Júlio, e como vencer isso, né? Essa é a pergunta, não é? Como vencer isso? A cigana vai nos falar sobre isso, mas eu posso te adiantar. Você já ouviu falar no perdão? Já? Infelizmente, associa-se o perdão a esquecer o mal que aconteceu. Não se esquece o que se vive, mas se aprende com as experiências da vida. Então, fui traído? Ótimo, tá bom. Ótimo não, né? Peraí, Júlio. Fui traído? Tá certo. A pessoa que me traiu, ela traiu o próprio caráter dela. O meu caráter continua o mesmo, a não ser que eu, por tolice, veja a tolice, por tolice diga, ela me traiu, me deu o direito de traí-la também.
Mas de maneira nenhuma, pelo amor de Deus, se ela for uma traidora do caráter dela, eu não serei eu, o traidor do meu. Eu não traio ninguém, não é por causa da pessoa com quem eu estou, mas por mim mesmo. Eu não vou trair a mim, eu não vou trair a minha índole, o meu caráter. Então, independente dos outros, eu me respeito. É esse respeito que a gente precisa ter para conosco. Não querer vingança, não é? Ou dar olho por olho, dente por dente, não é? Devolver com a mesma moeda, isso é tolice. Devolver com a mesma moeda é mostrar que você é o mesmo da pessoa que faz mal. E você tem que se superar, não é isso? Então, o perdão é o caminho para você realmente conseguir vencer traumas. Eu não estou dizendo apenas o perdão das pessoas. E você, se perdoa das suas faltas? Se perdoa? Se você faltou ontem, a vida vai te dar hoje para você se corrigir. Se você errou ontem, a vida vai te dar hoje para você acertar. Então a vida te perdoa e você não? Para, né? Vamos fazer a reza? Vamos rezar? Vamos falar com Deus? Fala para Poliana, fala para o teu filho. Eu trouxe até a bola aqui, Poliana, para mostrar aqui no Madrugada com Deus. Ó, hein, Poliana? Estou mostrando aqui porque a Poliana que nos deu essa caneca aqui de presente. Eu trouxe a bola, ela está ali fora, perdão, viu? Perdão, a gente começou aqui a falar com vocês e deixei ali fora. Bom, vamos falar com Deus. Vamos rezar. Vamos abrir o nosso coração, pois Deus nos conhece como nós somos, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com os nossos acertos, as nossas faltas, mas continua sendo o amor. Deus, sendo o amor, nos ama incondicionalmente. E sabemos que o que é preciso ser feito a nosso favor, assim Deus fará. Não para nos agradar, mas para nos ajudar nestas correções, nesta melhora, nesta superação, nesta evolução. Então, Senhor, pedimos com humildade que se faça em nós a sua vontade. Não as nossas, mas a sua vontade. Que prevaleça em nós a sua vontade. Que a sua vontade se manifeste em nós, Senhor. E pedimos paz, sabedoria e força. O desejo é de olhar o mundo com os olhos cheios de amor. É ter cada vez mais, e se não temos, alcançar a paciência e sermos mais compreensivos e prudentes, pois queremos olhar o mundo sempre com este amor em nós. Pois o desejo é de ver os nossos irmãos além das aparências, como o Senhor nos vê a todos. E assim, Senhor, não enxergar senão o bem que há em cada um deles. E pedimos, Senhor, que feche os nossos ouvidos a toda calúnia e guarde, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Que possamos, pelas nossas atitudes de verdade, de sinceridade, de amor, de honestidade, revelar que existe Deus, que o mal nunca será, nunca foi
nunca será, nunca foi, não é e nunca será superior ao bem. Não é mesmo. É que, infelizmente, o mal, ele cria um alarde muito grande, né? Ele faz o mal e grita para os quatro cantos. Já o bem, ele age naturalmente por ser o bem, não precisa de alarde. Mas, olha, eu posso afirmar, existe muito mais ações benéficas à humanidade do que maléficas. Ah, com certeza, mas com certeza, se você fizer um apanhado aí neste planeta de meu Deus, né, neste nosso orbe, você vai encontrar tantas pessoas em tantos lugares fazendo o bem. Agora, não é preciso uma televisão estar lá, olha, o vizinho ajudou o outro, olha, a professora lecionou gratuitamente, olha, não precisa disso, o bem é o bem e acabou. Eu acredito sim que o bem é superior ao mal, eu acredito, e você? Você acredita nisso? Eu acredito. Bom, o que eu desejo é que nesta madrugada você sinta de fato a presença amorosa desse bem de Deus ou de Maria Santíssima ao seu redor, ao seu lado. De fato, a vida, ela é como uma estrada de recomeços, não é? E cada novo amanhecer é uma chance de fazer diferente, fazer melhor. Quando nós aprendemos mais a agradecer do que reclamar, o nosso coração se abre para a divindade, para o amor de Deus, para o bem. E quando perdoamos, então, pelo amor de Deus, libertamos a nossa alma das amarras do passado. Bom, que nesta noite seja um convite, literalmente um convite à sua reflexão, ao perdão e à fé no amanhecer. Cigana Yasmin. Que cada um de vocês nesta noite se sintam e se encontram abençoados por Deus, por nossa Mãe Maria Santíssima e por toda a espiritualidade, que sempre buscam força, coragem, ânimo para recomeçar, para caminhar. E lembre sempre, quanto mais eu agradeço, mais perto de Deus eu chego. Quanto mais eu reclamo, mais eu clamo para baixo, para as energias inferiores. Olhe sempre para cima. Sempre terá amparo, sempre terá esperança em teu coração. Vocês irão ver muitas pessoas próximas de vocês implorando ajuda. E você vai dizer, mas eu também não estou bem. Mas tu vai ter que ter discernimento e ajudar aquele que está pior do que você. Jesus entrega a cada um de vocês. Se tratem, se curem, se libertam. Há muito tempo estamos falando isso para vocês. Deixe o peso que carrega do passado no passado. Busque. Vocês pedem sempre para Deus, Senhor, abra meus caminhos. Senhor, me ajuda. Me dê força, me dê coragem. Mas vocês não se desprendem das mazelas do passado, do sofrimento que tiveram quando criança, na adolescência, os conflitos em famílias. Sempre pedimos para Jesus perdoar os nossos pecados, mas nós não queremos perdoar o amigo do lado, o irmão, o pai, a madre. Olha, Jesus, fulano olhou torto para mim. Mas tu não fala, olha, Jesus, eu também olhei torto para um monte. Comece a analisar
cada um de vocês. Mas não com os olhos da cobrança, com os olhos do coração, os olhos de amor, de compaixão que nosso Senhor tem por cada um de nós. Jesus não julga, Jesus não condena, Jesus não está preocupado se até horas atrás tu cometeu teus erros. Jesus vai se alegrar com as coisas boas que cada um de vocês irão fazer de agora para frente. Mas tem que ser com o coração cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de esperança. Confiar em vocês é necessário. E mesmo quando vocês não acreditar na capacidade que vocês têm. Obrigado, Cigana Yasmin, obrigado. De fato, quanto mais nós agradecemos, mais perto de Deus nos tornamos, mas sem dúvida nenhuma. Quanto mais reclamação, mais eu clamo o quê? Para baixo, energia inferior. Então, meu irmão, troque reclamação pelo ato de gratidão a Deus. Você é grato? E aí? Você é grato a Deus? Você é grato pela vida que tem? Você é grato pela família que tem? Você é grato por respirar, por acordar? Você vai para o trabalho? Vá com Deus, agradecido por ter essa oportunidade de ir ao trabalho. Você vai ficar em casa, arrumar sua casa, tomar conta da sua família? Agradeça a Deus. Gente, gratidão é valorizar o que tem. E todo aquele que valoriza o que tem, multiplica os seus bens. Multiplica mesmo. Mas aquele que só reclama, ele desvaloriza a base que dá condição de ele ter mais. Ele vai minando as bases da construção de uma vida melhor. Então, em vez de agradecer, em vez de reclamar, agradeça. Em vez de reclamar, agradeça. Obrigado, Cigana Yasmin, por compartilhar esta visão sobre libertar-se do passado. Você tem trauma? E aí? Você já se deparou com seus traumas? Associa tudo aquilo que você teme ser um trauma, porque você nasceu para vencer os seus temores. Você nasceu para se superar. Então o que a vida vai fazer? Te dar oportunidade de você ser um vencedor. Como? Participando desta vitória. Como? Participando deste, vamos chamar de campeonato, deste desafio, participando deste desafio de superação. Então a vida te convida, venha participar da sua vitória. Como? Enfrentando seus traumas. E aí, certeza é, como disse a cigana, você não está sozinho. Você não está sozinho. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Obrigado mais uma vez a esse espírito, Yasmin. Obrigado mesmo. E aí, o que você achou? Dê a sua opinião, vai, sobre o tema, dê a sua opinião sobre a palavra da Yasmin. Fale, gente, comunicação. Precisa se comunicar. Passe, verbalize o que você pensa. Verbalize, não se preocupe com o julgamento de ninguém. Você sabe que muitos se frustram porque têm receio de falar. Ai, se elas pensarem isso. Ai, se eu falo tiver errado. Ai, se eu falar uma palavra errada. Ai, se, como uma amiga nossa nos falou lá, né? Lá em Belo Horizonte. Júlio, tem que falar mesmo, não tem que ter preocupação se está certo ou errado. Claro, por respeito, você tem que falar um português no mínimo correto, né? Mas o principal é você verbalizar o que está cheio o teu coração, tá certo? Bom,
Dê a sua opinião aí, hein? Livro dos Espíritos. Vamos à questão? Você está acompanhando, né? A gente veio ali, ó, numa crescente. Estamos na pergunta 10. Qual é? Aquela, né? Voltada a Deus. E é a seguinte. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Você acha que o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta do mundo espiritual. Não. A mente humana é limitada e não pode alcançar o infinito. Podemos compreender a existência de Deus por meio de suas obras, mas não a sua essência. Assim como uma criança não entende a sabedoria de um sábio. Nós ainda não temos maturidade espiritual para compreender Deus em toda a sua grandeza. Mas podemos sentir sua presença em tudo que é bom, justo e verdadeiro. Tá aí. Eu acredito que foi claro, né? Você sabe que é interessante isso? Porque há muitas pessoas que não acreditam em Deus porque associou Deus àquilo que a religião criou, não é? Criou um Deus à imagem e semelhança do homem, um Deus punitivo, não é? Um Deus rancoroso, um Deus que dá presente, né? Que dá bênçãos. Ó, você está abençoado, você não está abençoado. Você não está abençoado porque você não faz o que eu quero. Isso é um Deus criado à imagem e semelhança do homem. Nós somos tão pequenos que precisamos de um Deus na formatação de um ser humano. Para! Quando nós crescemos um pouquinho espiritualmente, nós entendemos que Deus é o tudo. E tudo o que acontece é a presença de Deus com um único objetivo: nos dá a condição de nos tornarmos seres melhores. Essa pergunta foi boa. Então vamos lá. Vamos agora a um corte. Nosso amigo Gilson Pimentel falando sobre atenção com os voluntários. Meu amigo, é contigo. Quando você chega para uma pessoa e fala que ela está traindo alguém, qual é o impacto que isso causa num casamento? Como é que fica isso na cabeça dos filhos depois? Como é que pode ficar no emprego da pessoa? Então a gente tem que tomar cuidado que esses testes que foram feitos para Jesus, isso pode acontecer diariamente com cada um de nós. Por isso que o Chico falava sabiamente, né? Que a mentira ou a maledicência pare em mim. Ele não falou que não vai chegar até ele. Ele falou que vai chegar. Só que quando chegar, ele não vai levar adiante. Ele não vai repassar. Sempre quando a gente ouve alguma coisa, alguém falou sobre alguém, a melhor coisa é você ir direto na fonte, né? Falaram de você. Falei, quem que falou? Fulano. Quando falou? Posso perguntar para ela? Não, não pergunta não. Falei, mas você não está me dizendo o que ela falou? Pode perguntar? Pode, então tá bom, vou lá perguntar a fulano. A pessoa conversou comigo agora e falou uma situação. Deixa eu entender o que aconteceu, que talvez ela tenha interpretado errado, né? E a pessoa vai falar se ela disse ou se ela não disse. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode acontecer até aqui dentro. Então, por exemplo, você está auxiliando. A pessoa está lá na outra ponta sentada na cadeira, ela está interpretando o que está acontecendo. O jeito que você se mexe, o jeito que você fala, o jeito que você sorri, pode dar àquela pessoa uma interpretação diferente do que está acontecendo. Às vezes a pessoa vê você sorrindo, ela pode achar que você está tirando sarro de quem está sentado, do problema de quem está ali. Às vezes a pessoa ouve uma coisa, ela ouviu só uma parte da história, né? E isso daí pode gerar um problema. Se vocês perceberem, os ciganos ou as entidades, eles deixam as cadeiras afastadas. Para quê? Para um não ouvir o problema do outro. E já teve casos das pessoas saírem daqui e comentaram que ouviram do problema do outro. E o mais triste, o outro ouviu.
Porque ele estava no ambiente, depois que ele soube que estavam comentando era a história dele. Então são coisas que a gente, dentro de um ambiente, a gente tem que tomar cuidado. Como diz os espíritos, o mal é muito inteligente. Para ele criar uma confusão, é só uma faísca, nada mais que isso. Obrigado, Gilson Pimentel, obrigado mesmo, tá? Gilson Pimentel é um grandioso trabalhador desta seara, que empenha-se diuturnamente para contribuir com a melhora do trabalho desta casa, com a expansão do trabalho desta casa, como nós procuramos fazer, todos nós, não é? Para benefício de quem quer melhorar a vida, não é mesmo? Obrigado pela tua presença, tá? Olha só, o Gilson Pimentel, esse que acabou de falar, e eu estaremos ali em Portugal, com o trabalho das caravanas de luz. E aí uma oportunidade para vocês que estão aí na Europa, né? Meus irmãos portugueses e meus irmãos brasileiros que saíram da pátria Brasil para ir cumprir a missão em outras pátrias, como ali na Europa. Então estaremos aí dia 1º, tá? Dia 1º de novembro, daqui a alguns dias, hein, gente? Passa tão rápido, né? Então estaremos juntos ali, tá? O endereço tá aqui, ó. Tá aqui. Nos ajude. Nos ajude. Nos ajude, nos encontre lá. Vamos juntos formar essa energia, formar essa força, formatar essa força, não é? Então temos muito a ouvir da espiritualidade. Vai ser uma reunião espiritual muito, mas muito importante a todos nós. Tenho certeza disso. Tá certo? E a Casa de Maria te convida a fazer parte desta obra. Não quer passar despercebido no mundo? Por que não contribuir com uma obra que ficará para o mundo? Esta casa, ela não tem um dono. O dono desta casa é Maria Santíssima. E ela não passa, nós passamos. E essa casa continuará assistindo milhares e milhões de pessoas. Mas para isso, estas que agora estão aqui se beneficiando, são convidadas a contribuir para que essa obra se eternize. Você topa esse convite? Ajude esta casa. Ela precisa de estrutura financeira para se manter. Ajude esta casa, por gentileza, tá? O Gilberto sempre pede cimento. A gente pede cimento aqui, sabia? Areia, barro, pedra, ferro. Então nos ajude, um saco de cimento está por volta de R$33. Um milheiro puxa, não vou lembrar, acho que é R$500 um milheiro de bloco. Se você puder, a gente agradece. É só fazer um Pix e colocar ali, ó, isso aqui manda aqui para nós e escreve blocos, pedras. E se quiser pode entrar em contato com as casas de materiais de construção e mandar entregar no Santuário de Saracali, tá? A gente pede mesmo, nos ajude. De repente para você não vai fazer nenhum mal compartilhar o pouco que tem ou até o que tem. Enfim, nos ajude. Ó, eu peço. Quem sentir no coração, né? Obrigado mesmo, tá? Obrigado de coração pela sua presença aqui diariamente. Amanhã estaremos de volta, pode ter certeza. Se assim Deus permitir, Ele permite, estaremos aqui. Que a paz de Deus e do Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.